Durante anos, o mundo das pistas viveu uma guerra silenciosa. De um lado, o herói improvável, uma categoria que insistia em existir quando todos diziam que ela não fazia sentido, o Endurance, onde vencer não é só ser mais rápido, e sim aguentar mais. Do outro, o vilão invisível, o tempo, a era da pressa, das corridas curtas, da audiência impaciente, dos vídeos curtos e das marcas que já não queriam gastar milhões para correr por 6, 8 e 24 horas. No início dos anos 2000, o fim estava próximo. O Endurance estava fragmentado entre continentes, as montadoras fugiam e as 24 horas de Le Mans eram o único guardião desse legado de décadas. Mas os apaixonados por automobilismo sabiam que nem mesmo os mais fortes poderiam sobreviver sozinhos. Mas algo começou a mudar. Quando Audi e Peugeot reacenderam a chama, quando a Toyota voltou à arena e logo Porsche e Ferrari transformariam essa guerra técnica em uma batalha épica. Em 2012, esse movimento ganhou um nome, FIA WEC, e um propósito, criar o maior campeonato de resistência do planeta. O que veio depois foi uma história de glórias e quedas, de revoluções híbridas, de despedidas amargas e de renascimentos quase milagrosos. Hoje, as mais respeitadas fabricantes lutam pelo mesmo troféu e o WEC voltou a ser o palco mais imprevisível do automobilismo mundial. Mas a pergunta continua: até onde uma categoria pode evoluir sem perder a sua alma? Essa é a história de uma categoria que desafiou a extinção e venceu o tempo. FIA WEC, o preço da resistência. O mundo já conheceu eras douradas do automobilismo. Nos anos 50, pilotos em macacões sujos de óleo atravessavam continentes em corridas longas, perigosas e gloriosas. Nos anos 80, protótipos monstruosos rasgavam as retas de Le Mans com motores rugindo sob o regulamento do Grupo C. Mas como tudo que brilha demais, aquilo também se apagou aos poucos. Em 92, o Campeonato Mundial de Protótipos foi encerrado, sem aviso cerimonial. A FIA abandonava a ideia de um campeonato global de endurance. O que restou foi poeira nos boxes, uma comunidade órfã, com fabricantes dispersas, engenheiros desalojados, fãs que mantinham a fé em longas jornadas solitárias com as 24 horas de Le Mans que ainda perdurava. A corrida mais mortal sobrevivia e dava esperanças, sendo uma odisseia anual em que os heróis desconhecidos enfrentavam a noite. Na Europa surgiam pequenas ligas de resistência, com nomes que mudavam o tempo todo, mas com a essência imutável, a velocidade sustentada pela estratégia, resistência humana e a mecânica. Do outro lado do planeta, nos Estados Unidos, um empresário chamado Don Panos criava o American Le Mans Series, replicando a fórmula de Le Mans para as pistas americanas. Essas frentes paralelas mantinham viva a ideia, mas nenhuma delas era a resposta completa. O mundo do Endurance estava em uma espécie de limbo. Essa era a realidade. Ela existia, resistia, mas carecia de forma. Com seus antigos titãs, estavam espalhados em outras categorias. Entre fábricas, paddocks e tribunas, uma pergunta crescia: e se houvesse um mundo onde Le Mans não fosse exceção, mas o centro, onde Audi, Peugeot, Toyota e Porsche corressem sob as mesmas bandeiras, onde o Endurance não fosse uma lembrança nostálgica, mas um campeonato completo, um herdeiro legítimo dos tempos de glória. O desejo começou a tomar forma, a centelha ganhou contornos. E como toda boa história, o herói precisava primeiro reconhecer a sua ausência, para que a sua chegada fosse inevitável. E você sabe o que também é inevitável? Bom, você estar presente ao vivo e a cores nas próximas corridas da WEC. Entre os dias 17 a 23 de novembro acontece o Launch Week, a semana oficial de lançamento dos ingressos para as etapas da temporada 2026 do FIA WEC.
Corridas que cruzam continentes, inclusive a etapa do Brasil em julho. É a oportunidade perfeita para garantir seu lugar em qualquer parte do mundo, sentir a real energia ao vivo em uma das corridas mais respeitadas do planeta e ver de perto os hypercars, caminhar pelos boxes e testemunhar de perto as batalhas mais intensas do automobilismo moderno. E se você é fã de corridas, você sabe que tem experiências que você precisa viver pelo menos uma vez em vida ao vivo. E se você ainda não conhece o WEC Endurance, ao longo desse vídeo eu te garanto que você vai entender do porquê essa categoria é a opção mais adequada para você que respira automobilismo e até mesmo viagens. Por que não assistir uma corrida fora do Brasil? Durante a Launch Week, os ingressos estarão em condições especiais e pacotes exclusivos, inclusive às 6 horas de Interlagos, que é irado demais, e a WEC é uma experiência acessível. Por isso eu queria te fazer apenas um convite. A gente vai deixar um QR Code espalhado na tela aí ao longo desse vídeo e também um link na descrição onde você pode acessar aí o site da WEC, conferir todas as etapas, os valores de ingressos, tudo isso que eu acabei de falar. Seja curioso, tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver e vai cogitar, seja pelo mundo ou até mesmo a etapa do Brasil. E lembre-se que certas histórias foram feitas para serem experienciadas, tá lá ó, assistindo com os seus olhos, escutando o barulho dos carros e não apenas contadas em vídeo como esse. Então confere lá, não custa nada, hein? Na virada dos anos 2000, as fabricantes notavam algo nas entrelinhas. A obsessão pela velocidade cronometrada das corridas curtas já não era o suficiente. A audiência mudava, de novo. O público queria drama. Começava a querer narrativas longas, estratégias reveladas em camadas, batalhas que durassem mais horas. E as pistas, por sua vez, ofereciam algo ainda mais tentador, um campo de testes para o futuro da indústria automobilística. A Audi percebeu antes de todos com o seu R8 e depois com o revolucionário R10 TDI, a diesel. Fez da American Le Mans Series seu laboratório e palanque, vencia corridas e aparecia em manchetes no domingo e vendia carros na segunda, mostrando que o Endurance não era relíquia, era vanguarda. A Peugeot, do outro lado do Atlântico, respondeu com agressividade. Seu 908 era belo, brutal, eficaz. A batalha entre alemães e franceses reacendeu memórias dos duelos míticos entre Jaguar versus Porsche e Ford versus Ferrari. Mas mesmo com esses embates, faltava algo. A ALMS era americana demais. A Le Mans Series, europeia demais. O Japão tentava uma série própria. A China experimentava. O Oriente Médio sem prestígio. Todos em círculos paralelos, todos orbitando o mesmo ideal, mas sem uma direção comum. Foi nesse cenário que a ACO, o guardião de Le Mans, fez a pergunta certa: e se uníssemos tudo? A resposta foi o nascimento em forma de ensaio da Intercontinental Le Mans Cup. 3 corridas em 2010, 7 em 2011, com palcos na Europa, América e Ásia. E o mais importante, as grandes fabricantes disseram sim. Audi e Peugeot correram todas. A Ferrari enviou suas GTEs. A Aston Martin ressuscitou seus V12. Os fãs vieram, a imprensa cobriu e o conceito pareceu funcionar. A ILMC ainda era um esboço, mas no seu DNA estava escrito a verdadeira ambição: transformar o Endurance em um campeonato mundial moderno, oficial e reconhecido. Nos bastidores, a ACO e a FIA retomaram uma conversa antiga. Desde o fim do Grupo C, nunca mais houvera uma categoria mundial de resistência chancelada pela federação, mas o desejo, agora, era mútuo. A FIA precisava de um campeonato com prestígio e profundidade técnica. O ACO precisava de escala, autoridade e a bandeira azul com folhas de louro. Em junho de 2011, nas vésperas das 24 horas de Le Mans, o anúncio veio. Em 2012, nasceria o FIA World Endurance Championship, ou WEC, uma categoria global, oficial, nova e herdeira legítima do passado glorioso. Um título grande para uma ambição ainda maior: unir tradição e futuro sob o mesmo regulamento, nas mesmas pistas, sob a mesma bandeira azul da FIA. O calendário inaugural de 2012
trazia 8 provas. A espinha dorsal era conhecida, pistas já usadas pela ILMC, mas agora havia algo inédito: coesão. O campeonato começaria nas 12 horas de Sebring, passaria por Spa, Le Mans, Silverstone, São Paulo, Bahrein, Fuji e encerraria em Xangai. Pela primeira vez em 20 anos, o mundo tinha uma narrativa global de resistência, com começo, meio e fim. As equipes antes dispersas agora dividiam o paddock e as garagens lado a lado. Regras antes flexíveis agora eram padronizadas. O que antes era vaidade regional, agora se transformava em diplomacia de asfalto. A Audi, fiel à sua trajetória, não hesitou. Estreou o R18 e-tron 4, um protótipo híbrido que não apenas vencia corridas, mas reescrevia o conceito de performance. Com o seu trio de ouro, Marcel Fassler, André Lotterer e Benoît Trellouillet, logo se tornaria um sinônimo de domínio e precisão. A vitória nas 24 horas de Le Mans de 2012 foi um marco, a primeira conquista de um carro híbrido na maior prova de todas. A Toyota, depois de anos afastada, voltou ao combate com o TS030 Hybrid. Mostrou que não estava ali para ser coadjuvante. Chegou tarde naquela temporada, mas já no segundo semestre começou a vencer. O duelo entre Audi e Toyota transformou-se rapidamente no eixo dramático da nova categoria. Atrás deles, outras classes ganhavam corpo. LMP2, com protótipos privados em batalhas imprevisíveis, e as categorias GTE Pro e GTE M, com carros derivados de modelos de rua como Ferrari 458, Porsche 911 e Aston Martin Vantage. Cada classe trazia seus próprios combates dentro da guerra do Endurance. Cada corrida era, na verdade, 4 de forma simultânea, interligada e fascinante. Porém, o mais importante não estava nas fichas técnicas, nem nos troféus, e sim na atenção dos fãs. Ela estava de volta, e o WEC começava a criar uma cultura. Equipes passavam a planejar temporadas inteiras, e não apenas aparições pontuais. Fabricantes investiam em programas técnicos de longo prazo, e os pilotos viam na resistência não um refúgio, mas uma escolha. O público, por vezes, ainda comparava o campeonato com os tempos do passado, com o romantismo do Grupo C ou a agressividade dos anos 70, mas o WEC queria unir história do passado com tecnologia. Havia tropeços, claro, os grids ainda eram modestos, mas o terreno estava plantado e agora andava com as próprias pernas. Com Audi e Toyota travando duelos técnicos e estratégicos, trouxe não apenas glória, mas também pressão. O campeonato crescia e o público cobrava por mais relevância, diversidade e espetáculos. Em 2014, uma nova peça entrou no tabuleiro. A Porsche, lenda viva da resistência, retornava com um protótipo de nome direto e proposta radical, 919 Hybrid. A montadora não escondia sua ambição. Queria vencer Le Mans e reconquistar o trono global. O grid ganhava mais um titã e a WEC sua primeira tríade de forças. Esse período entre 2014 e 2017 seria também lembrado como a era híbrida da categoria LMP1. Os carros de ponta combinavam motores de combustão com sistemas de recuperação de energia, criando máquinas de performance absurdas, mais de 1000 cavalos de potência e eficiência de carros conceito. Cada equipe adotava filosofias distintas, motores V6, V8, V4, diesel, gasolina, sistemas elétricos de tração dianteira ou traseira. Era uma verdadeira guerra de engenharia e filosofias. A Audi, fiel à precisão alemã, mantinha sua postura quase clínica. A Toyota, mais emocional, investia em coragem e agressividade. A Porsche, recém-chegada, logo se tornava dominante, colecionando vitórias e títulos com nomes como Mark Webber, Brandon Hartley e Timo Bernhard. A batalha nos bastidores era tão acirrado quanto nas pistas, com simuladores secretos, pacote de atualizações mensais, disputas por décimos de segundos, porém, nem só de glória se escreve uma epopeia. Olha que palavra difícil que o roteirista colocou aí pra mim. Na Le Mans de 2016, a Toyota liderava na última volta. A poucos minutos do fim, seu protótipo TS050 Hybrid começou a perder potência. Em frente ao público em choque, o carro desacelerou, parou na reta principal e não conseguiu completar a volta dentro do tempo limite. A vitória certeira
foi evaporada em segundos. A Porsche venceu, a Toyota desabou. Aquela imagem do carro número 5 parado, silencioso, a poucos metros da linha de chegada, se tornaria símbolo do quanto o Endurance podia ser cruel, mas também o quão mágico se tornaram as corridas. It's stopping! It's stopping! There's going to be a lead change on the start-finish line. There is a new leader. Então, em 2016, a Audi surpreendeu o mundo ao anunciar sua saída da categoria. Depois de mais de uma década de domínio, deixaria o Endurance para focar em projetos elétricos. Vocês estão de sacanagem! Um ano depois, foi a vez da Porsche. Em 2017, declarou que 2018 seria sua última temporada no WEC. No intervalo de 15 meses, o campeonato perdia 2 de seus 3 gigantes. Restava a Toyota e, com ela, um risco de que a WEC poderia se tornar desequilibrado, previsível. A crítica sussurrava que talvez o personagem tivesse voado alto demais. Porém, os organizadores reagiram com velocidade, reformularam o calendário, criaram a chamada Super Temporada de 2018-19, que incluiria 2 edições das 24 horas de Le Mans e permitia ajustes financeiros e técnicos no meio do ciclo, com o objetivo de dar tempo para a transição. A categoria LMP2 começava a se destacar, com batalhas reais entre equipes privadas. A Rebellion Racing, equipe suíça, tradicional, passou a incomodar a Toyota. Em 2018, após a desclassificação dos 2 carros da fabricante japonesa em Silverstone, a Rebellion herdou a vitória geral, tornando-se o primeiro time privado a vencer uma etapa do WEC desde 2012. E o campeonato ainda tinha alma, mesmo sem todos os gigantes. As corridas ainda eram incríveis, mas o mundo mudava rápido e o Endurance precisava responder ainda mais rápido. Era hora de mudar radicalmente. Nos bastidores, a FIA e o ACO sabiam que manter a estrutura da categoria LMP1 era insustentável. Os custos eram proibitivos. A complexidade dos sistemas híbridos afastava as fabricantes. A simetria entre equipes de fábrica e privadas era irreconciliável. O que antes era inovação virava exclusividade. E o Endurance, por essência, sempre foi a mistura de forças, de ideias, de realidades. Foi nesse ponto de crise que surgiu a ideia mais importante da história recente do WEC, os Hypercars. Anunciado oficialmente em 2018 e implementado a partir de 2021, a nova classe prometia mais do que uma mudança técnica, oferecia um novo patamar de tecnologia. O objetivo era simples, mas ambicioso: reduzir custos, aumentar o apelo visual, manter a performance elevada e permitir que mais fabricantes competissem em condições equilibradas. Mas o coração da proposta era ainda mais ousado: reunir as grandes marcas do mundo em um campeonato acessível, competitivo e tecnologicamente relevante, sem sacrificar o espetáculo. A nova categoria, chamada LMH, substituiu oficialmente o LMP1. Diferente dos protótipos anteriores, os Hypercars podiam ser derivados de carros de rua ou desenvolvidos como protótipos puros, com maior liberdade estética. As regras limitavam a peso mínimo, potência máxima e impunham uma janela de performance, usando o chamado Balance of Performance, um sistema de ajustes para manter o equilíbrio entre diferentes conceitos. E não parava por aí. Em 2023, o regulamento foi expandido para aceitar também os LMDH, protótipos homologados originalmente para o campeonato americano IMSA, com chassi padronizado e sistemas híbridos mais simples, porém capazes de competir lado a lado com os LMH. Pela primeira vez, 2 mundos se unificavam sob o mesmo regulamento. Essa convergência entre WEC e IMSA criou algo inédito, um verdadeiro campeonato mundial de endurance unificado, com possibilidades reais de ver Ferrari versus Cadillac, Porsche versus BMW, Toyota versus Peugeot, tudo em Le Mans, Fuji, Spa, Imola e Bahrein. E os resultados não demoraram. A Ferrari, após 50 anos fora da classe principal de Le Mans, retornou em 2023 com o 499P, uma obra de arte híbrida. Venceu as 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa. A multidão foi à loucura. A história ganhava novamente a tradição de outrora, e o público antigo e novo juntos prestando atenção. A Ferrari trouxe consigo emoção, audiência
paixão e o peso da história. A Porsche também voltaria com o 963, agora nas mãos da equipe Penske. A Cadillac estreou os seus V-Series R, com ares de muscle car futurista. A Peugeot retornou com o audacioso 9X8, sem asa traseira, desafiando dogmas aerodinâmicos. A Toyota, claro, permaneceu com o seu GR010 Hybrid como alvo a ser batido. E junto delas outras surgiram buscando glórias: Alpine, BMW, Lamborghini. E com isso o grid crescia. Todos diferentes em filosofia, mas iguais em desempenho, traziam de volta um elemento essencial: a identidade visual. O público sabia distinguir um hypercar, máquinas de outro mundo, futuristas, monstruosos e belos. E assim, o FIA WEC voltava a ser o ápice das corridas de resistência, da tecnologia, da estratégia, design e coragem. O campeonato tinha novamente o que desejava desde o início: relevância técnica, combatividade esportiva e apelo emocional. E mais do que tudo, tinha de volta o último elemento de toda a grande categoria do automobilismo: o mistério. Quem venceria em Le Mans? Quem entenderia melhor o BOP? Quem sobreviveria a 6, 8 ou 24 horas? Agora tudo era impossível de prever. A transformação do FIA WEC trouxe consigo uma nova complexidade e com ela um fascínio renovado para quem vive o automobilismo por dentro. Cada fabricante passou a interpretar o regulamento à sua maneira e com um grid onde cada carro é uma identidade visual, sonora e tática distinta. Para o fã, o WEC virou um jogo de xadrez a mais de 300 km por hora. Corridas de 6, 8 e 24 horas em que a estratégia, confiabilidade e desempenho se misturam na imprevisibilidade. Trocas de liderança acontecem nos boxes, nas escolhas de pneus, no ritmo de consumo de energia. E para vencer, pouco adianta ser rápido, é preciso resistir ao longo jogo. Além disso, o campeonato passou a visitar diferentes continentes, enfrentando climas, fusos, superfícies e atitudes variadas. Uma prova no calor de Interlagos exige decisões muito diferentes de uma madrugada fria em Spa-Francorchamps, ou de uma largada ao pôr do sol no Bahrein. Enquanto a classe Hypercar comanda os holofotes, categorias como a GT3 mantém o charme das batalhas porta a porta, com carros que os fãs reconhecem nas ruas. Depois de anos de reconstrução, o Endurance voltou a pulsar com força total e finalmente encontrou seu equilíbrio. E acho que até esse presente momento você já começou a curtir o Endurance, então escaneie o QR Code aí. Atualmente, 13 fabricantes dividem o mesmo asfalto: Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche e Toyota. São 36 carros competindo por algo maior do que troféus: a honra de provar quem constrói a máquina mais completa do planeta. Poucos campeonatos na história reuniram tanta diversidade técnica e filosófica em um único grid. O calendário é uma volta ao mundo. Inicialmente no deserto seco e quente do Catar, as noites úmidas no final do ano no Bahrein. O campeonato percorre pistas de características opostas. De Imola, as variações de altitude e clima imprevisível de Spa-Francorchamps. De Interlagos, as curvas de alta velocidade de Austin, no Texas. E o clima instável e úmido de Fuji, no Japão. No centro do calendário, Le Mans combina retas de altíssima velocidade com trechos urbanos estreitos e mudanças bruscas de temperatura ao longo das 24 horas. A força do campeonato está justamente nessa variedade. Em 2024, 6 vencedores diferentes em 8 etapas mostram que não existe domínio absoluto. Ferrari, Porsche e Toyota dividiram vitórias, enquanto Peugeot, Alpine e BMW seguem cada vez mais próximas. A Cadillac dobrou sua presença com o apoio da Hertz Team J, e a Aston Martin voltou ao topo com o impressionante Valkyrie Hypercar, uma obra de arte que anda rápido. São protótipos criados do zero, desenhados sem restrições visuais, mas equilibrados por regulamentos que impedem gastos excessivos e mantêm a disputa aberta. O resultado é uma mistura rara de carros distintos em aparência e filosofia, mas iguais em potencial.
E por trás de cada um, o reflexo do mundo real: eficiência, eletrificação, materiais sustentáveis. O que se testa no WEC hoje, amanhã estará nas ruas. Uma premissa que a Fórmula 1, por exemplo, perdeu há anos. Com grids cheios e as corridas voltando a serem imprevisíveis, até a bandeira quadriculada, o campeonato se tornou um mosaico de estilos e culturas, com engenheiros europeus, pilotos sul-americanos, mecânicos japoneses e fãs de todos os continentes. É uma celebração global da engenhosidade humana. Mas o encanto também vai além das máquinas. O que mantém o público grudado nas telas e arquibancadas é o drama humano. Equipes que trabalham por 24 horas sem dormir, pilotos que enfrentam chuva, calor e madrugada, confiando cegamente uns nos outros. Hoje, mais do que um campeonato, é um palco global onde a corrida ainda significa algo profundo, onde vencer não é apenas cruzar a linha antes dos outros, mas sim sobreviver à própria jornada. O Endurance encontrou novamente sua casa, mas o mundo à sua volta mudou, e ele mudou junto. A categoria que um dia buscava existir agora inspira o próprio futuro da velocidade. O som dos motores ainda ecoa diferente, é o som da evolução, uma evolução que respeita suas origens. O Endurance sempre foi mais do que uma corrida, é uma metáfora sobre o tempo, sobre quanto se pode resistir, evoluir e permanecer fiel à essência enquanto o mundo muda ao redor. Depois de décadas de tentativas, quedas e renascimentos, o campeonato encontrou o que procurava desde o início: estabilidade, identidade e propósito. Hoje a resistência voltou a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu, com arquibancadas cheias. O grid é o mais diversificado da história e as provas voltaram a ser histórias vivas, com narrativas que se desenrolam em longas horas, feitas de erros, acertos e sobrevivência. O campeonato não busca mais provar que existe, agora existe para provar que a paixão ainda tem lugar em um mundo movido por algoritmos. Em uma época de corridas cada vez mais curtas e previsíveis, o Endurance continua a desafiar o óbvio, manter a tensão por várias horas, transformar desgaste em beleza e fazer da paciência uma virtude. As equipes trabalham em silêncio coordenado, como uma orquestra em constante improviso. Lá fora, o público observa hipnotizado a coreografia de luzes que risca o asfalto ao anoitecer em Le Mans, no clima instável de Spa ou mesmo no calor escaldante do Catar. O WEC Endurance é consciente, é brutal e agora cada quilômetro é também um passo para o futuro, com motores híbridos, combustíveis sustentáveis, tecnologia de ponta que transcende uma simples corrida e barulho de corrida. Aqueles que acompanham o campeonato sabem que algo mudou. E você aí que entendeu tudo sobre o mundo da FIA WEC, agora eu tenho certeza que vai ser inevitável você não querer assistir uma corrida dessas ao vivo e a cores. Por isso, o QR Code está aparecendo na tela. Confia no piloto caro. O FIA WEC não é mais um retorno ao passado, e sim uma prova de que tradição e modernidade podem coexistir sem se anular. É o elo entre o som bruto dos motores e o silêncio elétrico que se aproxima. Um ponto de equilíbrio entre o que fomos e o que ainda seremos, agradando a nostalgia e o futuro. E resistir no asfalto, na vida ou no tempo, sempre foi o verdadeiro significado de vencer. Inclusive, vencer dentro de Le Mans, a corrida mais tradicional e respeitada do planeta, tem muita história por si só, de caos e glórias. E nesse vídeo aqui que já começou na sua tela, eu te conto exatamente sobre ela, com as suas rivalidades e momentos marcantes. Eu te vejo em 5 segundos e você aí vai viver essa experiência do WEC ao vivo. Você vai pirar, o link tá na descrição.